Oi, magias! Bem-vindos de volta ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos ver por que está tão difícil a relação entre vocês. Para isso, eu peço que escolha entre as opções número 1, o quartzo rosa, número 2, jaspe vermelha, ou número 3, o citrino. Começando pelo grupo de número 1, quartzo rosa. Por que está tão difícil a relação entre vocês? A justiça, o carro e a carta da força. Por que está tão difícil a relação entre vocês? Dez de paus, pajem de ouros, 9 de espadas. Bom, aqui eu vejo o passado com a carta da justiça e com 10 de paus, muito conflito, muito debate, muita discussão ou questionamentos, ou comunicação mais pesada, uma comunicação em que você tentava argumentar, a pessoa também tentava argumentar, mas podia ter o choque, o conflito, o não entendimento, a não compreensão, né? Até por um cansaço que fazia com que tanto você quanto a pessoa podiam não pensar tão claramente, podiam não conseguir ter clareza nas ideias ou na forma de se expressar e podendo... Às vezes você até se expressou bem, mas a pessoa não estava bem o suficiente para compreender. Ou então a pessoa se expressou bem, mas você não estava bem o suficiente para compreender, né? Então, essas desconexões aqui, esses desencontros aqui que pode ter surgido a partir de um cansaço muito grande, a partir de demandas muito grandes também. Às vezes a vida estava exigindo muito e aí teve aí as discórdias estabelecidas dentro da união, né? Hoje, aqui com a carta do carro com página de ouros, aqui fala assim, olha, com comprometimento e movimento, que a carta do carro fala assim, é possível transformar isso, tá? É possível, só que tem que ter mais agilidade, né? Resolver as coisas mais rapidamente, no sentido de, surgiu um problema, vamos resolver o problema. Não vamos esperar virar uma bola de neve. Né? Não vamos cada um para o seu canto, ruminar a questão, ficar chateado ou chateada e não lidar com aquilo de frente na hora que aparece. Então aqui o indicado é, surgiu um problema, resolve. Né? Resolve no dia, resolve quando for possível, mas o mais rápido possível. E o Pajem de Ouros fala assim, é possível vocês se comprometerem, iniciarem novos jeitos de lidar com a situação, sabe? Ir pelo caminho da razão e da praticidade para resolver a questão. É possível, mas não pode deixar passar o tempo, né? Não pode dormir no ponto, porque aí o carro passa, as situações passam e quando você vê, perdeu-se o encantamento ou perdeu-se a vontade de ficar junto, de estar numa relação. Então, assim, eu sei que às vezes pelo cansaço a gente pode não comunicar muito bem, por estar muito chateado ou chateada, a gente pode não comunicar muito bem, mas aqui é se esforçar dentro de um lugar de diplomacia para conversar um com o outro. Muito mais buscando uma solução do que apontando os dedos, né? Julgando, do que apontando o erro. É falar assim, olha, não gosto disso, qual é a solução? Não vamos ficar falando, você ainda é assim, você não consegue, você não se compromete. Peraí, então o que você pode fazer? Você está com dificuldade de se comprometer, qual é a solução aqui? Entendeu? E é juntos pensarem nesses acordos, nesses ajustes. O futuro aqui traz a força com 9 de espadas. Fala assim, olha, não vai ser fácil não. Vocês podem cair no mesmo lugar de dificuldade. Não vai ser fácil, porque o exercício é para vocês conseguirem o diálogo e descobrir um jeito de dialogar melhor. Mas não vai ser fácil. Vocês podem voltar no modus operandi que vocês têm, né?
porque a gente tem o 9 de espadas aqui. O 9 de espadas fala de conflitos da mente, sabe? De ansiedade, de nervosismo, de não conseguir sair da mente. Então, assim, você vê um problema e você fica dando voltas e voltas e voltas naquele problema e não consegue resolver o problema. Então, ainda tem isso nos caminhos, sabe? Mas a carta da força traz assim, olha, se você controla o leão, você pode sim viver este carro e esse pajem de ouros na sua energia. Porque a carta da força, ela fala que muitas vezes a gente força a barra, a gente pode ou ser muito displicente, ou exigir muito, sabe? Colocar muita força naquilo. E tem que ser um equilíbrio. Então a carta da força, ela fala de dominar os instintos, dominar os automatismos que podem acontecer na sua vida, e também isso seria o indicado para essa outra pessoa também fazer, né? Dominar esses instintos, sabe? Dominar esse leão que tem dentro, que pode ir para um lado irracional, pode ir para um lado imaturo, pode ir para um lado instintivo demais. É preciso equilíbrio, é preciso trabalhar esses aspectos enquanto ser humano, porque a gente ainda tem esse lado, né? A gente tem o cérebro reptiliano, que a gente chama, que é uma parte do cérebro que ainda se realiza na base do instinto, na base dos impulsos, e que não são elaborados, que não são refletidos, né? Então é natural a gente ainda ter esse cérebro mais conectado a uma parte animalesca, sabe? E animalesca no sentido do inconsciente mesmo, no sentido de como você vê um animal. Um animal, ele não tem toda a compreensão, né, que a gente tem, o intelecto, o raciocínio e tudo. Ele segue pelo instinto. Eu tenho fome, eu vou buscar comer. Eu quero carinho, eu vou pedir carinho. Então, é para sobrevivência. E a gente tem esse cérebro ainda ativado. A gente faz coisas pela sobrevivência, né? A gente tem os nossos condicionamentos ainda. Então, neurologicamente, é natural a gente ter esses impulsos. Só que a gente pode processá-los num nível mais terapêutico, num nível de entender a nossa psique e conseguir controlar, dominar. Não vai extinguir esse lado, senão a gente deixa de ser ser humano, a gente nem aqui nasce. Aí vai para outros mundos. Mas assim, se a gente ainda está nascendo aqui, a gente ainda tem um lado racional e um lado irracional. E a gente só tem que depurar isso, lapidar, né? Mas ainda assim, sabendo que tem um movimento favorável para você no momento presente, fique ciente, fique atento, fique atenta de que as coisas podem voltar a ser como era, pode voltar no padrão, pode voltar no comportamento, porque mudanças são a longo prazo, não acontece tão rápido assim, tá bom? Essa foi a leitura para você do grupo de número 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Agora, grupo de número 2, jaspe vermelha. Por que está tão difícil a relação entre vocês? O diabo, imperatriz e a carta do carro. Por que está tão difícil a relação entre vocês? Cavaleiro de ouros, 9 de copas, cavaleiro de espadas. O que a gente tem aqui é que pode ter tido muito egoísmo da parte de alguém. Aí você veja se é o seu caso ou se é o caso dessa pessoa que você mentalizou, né? Porque às vezes somos nós que cometemos os erros, às vezes são os outros que cometem os erros, às vezes é um combinado de erros entre os dois, né? Como aqui uma leitura geral, a gente tá vendo para vocês, não estou vendo por que essa pessoa torna difícil a relação, não, tô vendo por que está difícil, então é mais abrangente aqui, pode ser você, o outro ou os dois, né? Então tem essa questão do egoísmo, tem essa questão de pensar mais em si próprio do que
nas necessidades da outra pessoa. A gente tem um cavaleiro de ouros que pode refletir aqui a necessidade básica e primária a ser satisfeita é a de determinada pessoa, né? Não da outra. Então, é considerar mais uma pessoa somente, suas necessidades, o que quer viver e tal, do que o outro. Então, por isso que a relação aqui se torna difícil. Às vezes pode ser no campo das ideias, a pessoa querer que você pense como ela, ou querer que faça as coisas que ela quer que você faça, ou a pessoa querer te controlar. Pode ter um nível de controle aqui também, que a gente tá falando de ouros, né, e o diabo. Então, a pessoa pode querer controlar o que você vê, o que você faz, o que você pensa, o que você sente, querer que você ande, querer te medir pela régua dessa pessoa, né? Querer te medir assim, não, você tem que caber aqui, se você não cabe aqui, você tá errada, você tá errado, você tá equivocado, equivocada, você não sabe das coisas da vida. Então, eu vejo assim, a pessoa querendo muito ter esse controle, esse autoritarismo na forma de viver, de se relacionar, ou dentro do relacionamento. Pode ser sobre um determinado assunto, ou vários assuntos, em que a pessoa quer te colocar nesse cabresto, vamos dizer assim, né? Quer te colocar nessas rédeas curtas. Tipo, não, é questão de caráter, é questão de moral, é questão de ética, é questão disso e daquilo. Tá, mas é porque você quer que a pessoa caiba dentro dessa sua visão e acaba que você não tá percebendo a individualidade de você, né, do seu caso, a pessoa não tá percebendo a sua individualidade, porque a gente também tem que ter esse respeito, as pessoas são diferentes, pensam diferentes, agem diferentes. Você pode ter um julgamento com relação a isso, mas não tornar aquilo como algo que a pessoa tem que pensar como você, tem que fazer como você, entende? Então pode ter isso aqui também, para alguns casos, pode revelar essa questão do controle até do que pensa, do que acredita, do que quer, do que não quer, sabe, assim, e te julgar por isso, né? Como é que você faz tal coisa, o esperado, o ideal, o certo, o correto, era fazer tal movimento, ter tal atitude. Eles falam, não, eu sou diferente, eu penso diferente, vou fazer diferente. Então a pessoa não tem uma facilidade em lidar com isso aqui, tá? No momento presente saiu a Imperatriz com o 9 de copas. Aqui tá me vindo algumas mensagens. Seguinte, pode ser que essa pessoa ela tenha dentro dela um desejo genuíno de estar com você, ou ela tenha dentro dela um carinho, um gostar real. Não é que a pessoa seja ruim, não é que a pessoa seja alguém que é totalmente egoísta, não tem sentimento nenhum, só pensa nela própria, uma pessoa narcisista ou coisa desse tipo. Não, ela pode mesmo gostar de você, ela pode ver o outro lado, né? Ver o seu outro lado, não só o lado que ela acha que você pode estar errando e tal, mas ela consegue ver o outro lado. E ela quer muito a união, ela quer muito dar certo, ela quer muito fazer acontecer, só que é difícil quebrar esse pensamento rígido de que o mundo tem que ser do jeito dela, né? Quebrar esse paradigma, entende? E aí a pessoa pode se tornar alguém até difícil de lidar, porque é muito estreita na visão, é muito rígida, tem que ser desse jeito o mundo, senão, se é diferente, então o mundo é caótico, as pessoas não respeitam a ordem ou coisa assim. Então, eu não vejo que a pessoa seja alguém 100% maléfica, não gosta de você, ou tá te usando, ou tá sendo narcisista, ou tá sendo egoísta, 100% do tempo. Tem sentimento, o problema é que a pessoa tem muita estreiteza de visão, né? A visão dela não alcança outras possibilidades, não alcança outras verdades, meias verdades, que por acaso exista por aí, né? E que você pode trazer à tona isso, falar, olha, somos diferentes, sabe? Então, é mais uma limitação que a pessoa se coloca, não que você tem uma limitação, né? Ou que você possa também colocar muitas limitações no relacionamento. Ou então é o contrário também, como eu disse, né? Às vezes você pode vir aqui, se identificar e falar, poxa, acho que tá falando de mim, eu posso colocar essas limitações, e o outro tá ali tentando ser empático, tentando entender os outros lados, né? E eu que não consigo, pode ser também. Mas, em todo caso, tem um sentimento genuíno.
Mas é aquilo, a pessoa quer que você quer que você ande num script, quer que você ande num padrão que ela talvez colocou pra ela, ande no senso dela, no senso comum dela, sabe? E a Imperatriz com esse 9 de copas, no momento presente, a pessoa pode estar aqui querendo, não querendo largar o osso, tá? Mas também, se você está separado dessa pessoa, ela pode estar aí com contatinhos, pode estar curtindo a vida, né? Então, é aquela coisa, tipo, você talvez não pode se relacionar, mas eu posso. Eu tô liberado? Eu tô liberada, sabe? Tipo, até que você pode, mas eu vou ter ciúmes. Você fala, poxa, mas não foi você que queria a separação, ou não é você que não quer estar junto, então como é que você vem me cobrar? Tá com ciúmes agora por quê? Né? Então aguenta, porque é isso, a gente não tá separado, não é difícil se resolver, então pronto, eu vou ver minha vida, você vai ver a sua, fim. Então é como se a pessoa não quisesse aqui largar o osso, sabe? E se incomodasse muito se você tá bem, se você tá seguindo em frente, se você tá com outra pessoa, se incomoda, né? Porque tem isso, assim, é como se quisesse te colocar num cercadinho. E lá dentro do cercadinho, quem dá as regras é essa pessoa. Então, é complicado, né? Bem complicado. Pra quem tá junto, essa pessoa aqui, ela também tá nesse modo operandis aqui, tá? Porque é como se essa pessoa tivesse assim, não, a gente tá com problema, mas eu não vou dar pinta de que tô mal, eu não vou dar pinta de, eu não vou dar o braço a torcer. Entendeu? Eu vou ver minha vida, eu vou, sabe? Mas assim, eu tenho que sair por cima. Eu tenho que sair por cima, então deixa essa pessoa sofrer, sabe? É ela que tem que mudar, né? No caso você, é você que tem que fazer alguma coisa, não sou eu. É você que tá atrapalhando a relação, não sou eu. É você que tá trazendo conflito, não sou eu. E às vezes é a postura dela que tá mais ativando o conflito, né? Então tem isso também, assim, tipo, não conseguir olhar para a parte que cabe a ela de responsabilidade nos conflitos que surjam, né? Aqui no futuro a gente tem um carro com cavaleiro de espadas. Tem um futuro aqui de discussão, de debates, de conversas, diálogos, e aí para cada um vai se dar de um jeito. Pode se dar de um jeito mais acalorado, né? De discussão mesmo, de DR mesmo, discutir relação. Então pode ser isso. Como também pode a pessoa chegar e falar, olha, vamos melhorar os nossos termos, sabe? Vamos conversar de igual para igual, vamos conversar num outro tom, vamos conversar buscando solução e não atacando um ao outro. Alguns casos aqui pode acontecer isso, mas acho que será a minoria. Mas tem a carta do carro falando que a pessoa quer resolver logo, a pessoa quer resolver essa situação. Só que aí tem que ter cuidado com a pessoa insistir em ser do jeito dela, né? Porque o Cavaleiro de Espadas quer vencer a batalha. Então vai argumentar, vai manipular a informação, vai virar o jogo contra você, né? Ou então vai tentar de tudo te persuadir, né? Cada caso é um caso aqui. Vai querer mostrar por A mais B que tem razão o que ela tá falando, tem sentido, é mais coerente o que ela tá vendo, não a sua visão. Então, só tem que ter cuidado com essas artimanhas. Eu vou tirar mais uma carta, porque eu me fiquei um pouco preocupada. A gente viu aqui com vem aqui com 6 de espadas, 7 de copas, 4 de espadas, tá? Essa conversa ela vai para um rumo, ela vai para um caminho. Ai, não tá pegando. Ela vai para um rumo, ela vai para um caminho de traçar planos, traçar estratégias, tá? Com esses 6 de espadas aqui. Mas pode muito vir de idealizações, então tenha cuidado. E no final das contas, essa conversa, eu vejo que ela vem muito mais para uma reflexão a mais que tem que ter do que já resolver a situação. Então a pessoa pode até aqui querer logo resolver, porque a carta do carro quer resolver, quer dar movimento, ela quer voltar para o controle, né? Porque a gente tem 2 cavalos indo cada um para um lado, então ela quer voltar para o controle, quer voltar pro caminho, sabe? Sem um ir para um lado, um ir para o outro, não. Ela quer seguir junto pela estrada, entendeu? Ela quer unir esses esforços para, não, agora vamos junto por aqui. Só que é uma conversa que pode ainda não resultar na resolução. É uma conversa que ainda passa por mais avaliação, por mais reflexão, ruminar as situações, entendeu? Ainda não vai ser uma conversa definitiva e de resolução e de conclusão das coisas, sabe?
Pode ser que ainda tenha tempos e momentos de vamos voltar para o nosso interior, vamos entender um pouco mais para poder elaborar melhor lá na frente uma nova conversa com outras perspectivas, com mais firmeza de posicionamento também, sabe? Então aqui, mesmo que a pessoa ofereça esse tipo de situação do tipo, vamos resolver logo, não vai ser resolvido só com uma conversa, sabe? Aqui ainda tem mais conversas a serem realizadas. E também tem essa questão de refletir mais sobre esses assuntos. Tem um livro que eu recomendo muito, depois eu vou até colocar na aba comunidade, sobre esse livro. É um livro que eu tô lendo e eu tô achando muito interessante, chama Maturidade Emocional. Deixa eu pegar aqui. Do Frederico Matos, com 2 T's. Muito interessante. Eu acho que aqui cairia bem buscar ter acesso a esse livro de alguma forma. É um livro até acessível pelo valor dele, mas, né, assim, cada realidade financeira é uma realidade financeira, mas eu considero acessível. Veja aí se está dentro do seu orçamento e se você tem interesse também, porque eu acho muito válido, faz a gente ter uma compreensão muito grande de como são os comportamentos humanos e o que é ter maturidade emocional e o que é não ter essa maturidade emocional. E às vezes quando você não pode ter acesso a uma terapia, os livros ajudam também, tá bom? Bom, essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 2. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este livro, este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita nesse canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá! Agora, grupo de número 3, o citrino. Por que está tão difícil a relação entre vocês? A temperança, o sol e a carta do louco. Por que está tão difícil a relação entre vocês? Pagem de espadas, 6 de paus. 9 de paus. Bom, a gente tem aqui conflitos pela comunicação, com pagem de espadas, e muitas vezes uma certa apatia, um certo sentimento de preguiça, não, comodismo, né? Por exemplo, não resolver as coisas de fato, sabe? Falar do problema, falar, e parece que só fica em palavras a situação, né? Você não vê um movimento concreto. Tem um certo... É como se tivesse mesmo um comodismo presente que torna tudo tão sem luz, sem vida, morno, sem brilho, sabe? Parece que tá empurrando com a barriga a situação. Então, mesmo que tenha comunicação, mesmo que tenha, assim, alguém falando assim, olha, tem que mudar isso, não tá legal isso, a gente tem que resolver isso, mas parece que a pessoa não toma atitude, alguém aí na relação, né, não toma atitude e se movimenta e dá uma chacoalhada na energia, sabe, para ativar a energia e sair do modo temperança, que é do lado da sombra da temperança, que vai para um lugar, assim, de apatia, de comodismo, de preguiça, de... não tenho vontade de fazer, eu não tenho força para fazer, eu não tenho energia para fazer as mudanças, sabe? Então isso tem atrapalhado muito essa questão da apatia, de... É como se aqui você falasse assim, o que você pode fazer por essa relação? E a pessoa fala, não sei. Você fala, não, mas não, deve ter alguma coisa que dá pra fazer. A pessoa fala, não consigo pensar, não sei, eu não sei. Aí você fala, não, mas você não tá disposta ou disposto a mudar? Ela, não, acho que não vou conseguir, sabe? Então, a pessoa que não coloca uma... Tá bom, vamos pensar junto. O que tem que fazer? Tá, vamos mudar isso. Então, a pessoa não tá aberta nem pra pensar, nem pra aceitar que precisa da mudança, sabe? Então, é meio isso. Você pode vir propondo várias coisas. Você fala, olha, eu consegui pensar nisso, naquilo. E a pessoa fala, mas não sei como é que eu vou implementar tudo isso.
né? Então é como se a pessoa não tivesse nem vontade de fazer a mudança, sabe? Então isso acaba tornando a situação mais delicada, porque aí a relação não depende só de um fazendo, depende dos dois fazendo. Porque senão fica insustentável, fica pesado demais para alguém, para aquele que tá fazendo, né? E aí a gente tem o Sol com 6 de paus aqui, falando assim, olha, pode ser que a pessoa se vença pelo cansaço e fala, tá bom, o que você quer que eu faça? A pessoa faz, só que ela faz a contragosto. Ela não faz porque ela realmente está empenhada. É porque talvez você falou tanto e a pessoa fala, ai, cansei dessa ladainha, vou fazer então. Mas ela não faz motivada, ela não faz realmente percebendo que aquilo é importante, dar um tempo de dedicação para que a coisa floresça, melhore a relação, sabe? Então é meio que a pessoa fala assim, ah, eu cansei tanto de ouvir a mesma história, então tá bom, me fala o que eu tenho que fazer. Mas isso não é ser proativo, isso é ser cômodo para a pessoa. Fala, me fala o que eu tenho que fazer e eu faço. Sabe, a pessoa não coloca a energia dela naquilo. Então, às vezes não cola, essa justificativa não cola, entendeu? E a pessoa vai fazer mal e mal, né? Vai fazer assim, bem mais ou menos, sabe? Porque tem isso aqui, o sol e o 6 de paus fala que a pessoa fala, tá, entendi, tá bom, vai, vou fazer. Vai dar certo agora, tá bom, você me mostrou o caminho, então eu vou fazer. Mas não era o caminho dessa pessoa, entendeu? Que ela pensou, que ela junto a você acabou chegando nessa conclusão, sabe? Então é meio que acabar entrando naquela posição da mãe e do filho, ou do pai e do filho, em que o pai manda e o filho obedece, sabe? Ou a mãe manda e o filho obedece. Isso não é uma relação de igual para igual, né? É uma relação de eu não consigo pensar na nossa relação, eu não tenho responsabilidade afetiva, você me diz o que fazer e eu faço. Mas eu não estou engajado ou engajada na vida a dois, porque eu não quero ter trabalho. Você me passa o que eu tenho que fazer, eu faço. Né? Eu não quero ter o trabalho de pensar, de ser criativo, de bolar junto, sabe? Então fica bem mais complicado ter uma resolução positiva no final, porque não tem a motivação certa aqui. Ou então o propósito certo, porque é isso, motivação a gente não tem assim o tempo inteiro, né? A gente tem que ficar estimulando a motivação todo dia. Mas o propósito pode ser uma base de alicerce pra gente. Então, por exemplo, quando a gente vira e fala assim, o meu propósito é, sei lá, ajudar meu pai e minha mãe. Aí você vai buscando todos os meios possíveis porque você quer dar uma vida de qualidade, você quer ajudá-los, tal, tal, tal. Então você tem um propósito por trás que dá base e que dá sustentação para você realizar os seus objetivos, porque você fica lembrando daquele propósito maior. Quando você está numa relação, é a mesma coisa. O propósito é fazer isso aqui funcionar. Então, eu vou me equipar de tudo que eu posso, todas as ferramentas para isso. Só que quando a pessoa perde a perspectiva do propósito, ela vai deixando a vida levar, sabe? Ela vai deixar você terminar, ela vai deixar você falar o que tem que fazer, ela não vai se responsabilizar pela vida dela ou pela relação dela e decidir um caminho diferente ou cortar a relação, sabe? Ela vai ficar esperando você. E muitas vezes em relacionamento isso acontece, a pessoa vai empurrando com a barriga, vai deixando o relacionamento complicado, cansativo, exaustivo para você ir lá e falar e olha, não dá mais para mim. Para a pessoa já não dava há muito tempo, mas ela tem medo de perder, tem medo de tomar essa decisão, de se arrepender, então ela deixa a responsabilidade pro outro. Só que aí, isso se alarga por tanto tempo que você pode entrar em parafuso e falar, caracas, eu que tenho que tomar a decisão, porque eu tô morrendo aqui. Morrendo simbolicamente, né? Eu tô me esgotando energeticamente, então eu preciso sair. E isso também é um padrão que às vezes acontece na nossa sociedade, quando as pessoas não querem responsabilizar pela mudança. Às vezes a mudança nem era terminar, mas a pessoa fala assim, eu acho que não tem jeito, então vou deixar ela terminar, e que uma hora, quando ela virar e falar assim, terminou, aí você fala, ok, ótimo, tá bom, tá tudo certo, cada um pro seu lado, vamos terminar em paz. Na verdade, lá no fundo, a pessoa, ela já não queria mais lutar pela relação, sabe? Então, você deu o primeiro passo, ela achou ótimo, porque aí ela não evita a fadiga, sabe? Então, atente-se a isso. Aqui no futuro tem o louco com 9 de paus. E o futuro aqui para vocês, para essa relação, ela traz os mesmos problemas. Então, assim, vocês podem ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar.
né, se arrepender, falar, não, tudo bem, vamos sentar mais um pouco. A pessoa também pode, porque às vezes a pessoa entra na carência e fala, ai meu Deus, eu quero voltar, então eu aceito, eu mudo. Mas ela não vai ter tanta força de fazer a mudança mesmo, sabe? É só da boca pra fora, é só no início, porque tá doendo a solidão, né? Então aqui tem essa tendência. A pessoa pode retornar nos seus caminhos, mas as questões vão voltar, o 9 de paus. Claro, você tomando conhecimento dessas informações, você pode fazer escolhas diferentes e talvez até por estar atenta a isso, não permitir que volte para esse lugar do 9 de paus. A tendência mais possível é essa, mas a gente tem um livre-arbítrio, então com as informações que a gente tem, a gente pode administrar melhor a nossa vida, sabe? Então se alguém fala, olha, vamos supor, se você comer todo dia açúcar, lá na frente você pode ter diabetes, você já sabe, é uma previsão. Bom, tem uma boa chance de eu desenvolver algum tipo de diabetes lá na frente, né? Acredito que seja o tipo em que não é por hereditariedade, né? Só tem 2 tipos, eu não sei nem o que eu tô falando. Só tem 2 tipos. Tem um que é hereditário e tem um que você adquire ao longo da vida por você comer açúcar demais e tal. Então, nesse quesito de adquirir ao longo da vida, você sabe o que você precisa fazer para não adquirir. Diminuir o consumo de açúcar. Não necessariamente você precisa cortá-lo, mas você precisa consumir de forma... Esqueci a palavra, fugiu. Você precisa consumir de forma consciente, né? Assim, no equilíbrio. Então você já tem uma previsão, você sabe o que pode acontecer com o seu corpo. Você tendo essa informação que a ciência trouxe pra gente, você pode se programar e falar, cara, eu quero ter uma vida boa, a longo prazo, então eu não vou me enfiar em doce todo santo dia. Vou ter um equilíbrio aí, né? Funciona da mesma forma com as cartas. Você está vendo aqui um diagnóstico de previsão. Então, a partir disso, você pode traçar outras coisas na sua vida, outros movimentos na sua vida, para que isso aqui não aconteça. E aí, às vezes você vai decidir, então, cortar logo essa relação. Às vezes você vai decidir abordar a conversa de uma outra forma. Você pode tentar uma terapia de casal, você pode tentar uma terapia individual, sei lá, você pode tentar fazer algumas práticas energéticas para desbloquear certas coisas. Ok, é o que está ao alcance de você fazer, você pode fazer, e aí você pode sim ter um resultado diferente. Ainda mais se você quiser ainda estar na relação, ou se você falou, já deu, já tô com bode, não quero mais também, né? Mas saiba disso, assim, o tarot tá aqui mostrando a tendência mais provável, sabe? Tudo pode combinar aqui nesse 9 de paus, retornar os padrões. E a pessoa aqui, ó, no louco, querendo sempre iniciar, reiniciar e tal, e vamos de novo, vamos mais uma vez, agora vai, eu vou mudar. Mas será? Vai ter postura realmente comprometida com a mudança? Fica de olho nisso. Só ficar de olho nisso, tá bom? Essa aqui foi a leitura para você do grupo de número 3. Se você gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo com mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura. Até lá!